Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Esse vídeo saiu nos dias em que eu fiquei doente, que eu tava super gripada, e mais do que gripada, aliás, não só eu estava doente, como minha cachorra também. Foi na época do período de Páscoa, né? Da Paixão de Cristo e período de Páscoa, que eu estava doente, e minha internet estava bem ruim, estava caindo todos os dias, inclusive. Portanto, eu não pude gravar, só estou podendo trazer esse vídeo aqui agora. E pensar que um dia eu já fui fã dessa mulher. Saiu um vídeo bizarro da Xuxa. Aliás, bizarro não é que o vídeo seja bizarro, é que acho que ela já é bizarra há muitos anos e a gente só tá descobrindo isso agora. Ela simplesmente estava no podcast dizendo que quando ou a filha dela, né, a Sasha e o marido vão pra casa dela, o marido dorme em um quarto e a filha dela dorme na mesma cama que ela. E as duas ficam conversando até altas horas, ok, sem problemas. Mãe e filha não tem problema nenhum contra colocar as conversas em dias. Só que a coisa bizarra é que ela falou que ela simplesmente dá banho na filha dela, que tem 26 anos, ela já tem uma mulher de 60 anos, né, nas costas. E ela disse que simplesmente banha a filha dela como se a filha dela fosse um bebezinho. Uma moça de 26 anos de idade e adulta casada. Mas vai aparecer aqui algum problemático na cabeça dizendo que isso é a coisa mais normal do mundo. Olha, se a Sasha tivesse problemas para se mover, como muitas pessoas nesse mundo têm, homens, mulheres e filhos, eu já vi muitos vídeos por aí na internet, onde às vezes os pais têm problemas, a mãe ou o pai, aí o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, ou o filho único, às vezes não se casa, ou às vezes é casado, mas dedica parte de seu tempo, ou metade do dia literalmente, para cuidar do irmão mais novo, do irmão mais velho, do filho, do pai, da mãe. Quando a pessoa tem problemas de saúde sérios, e às vezes não pode ficar no hospital porque no hospital é caro, só quem pode bancar é quem tem muito dinheiro, e a pessoa alimenta em casa, dá banho, coloca pra dormir, cuida quando tá doente, e a pessoa que está sendo cuidada, apesar de estar com o corpo inteiro, tem problemas nas funções motoras, não pode se mover, não consegue às vezes comer sozinha, se banhar sozinha, como por exemplo é o caso da minha avó, que tem Alzheimer, ela praticamente não come sozinha. Minha avó tem 80 e poucos anos, na verdade. É a minha tia mais nova que cuida dela, ela mora, inclusive, com a minha avó. Minha avó antes, né, alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, era minha avó que cuidava da casa, fazer limpeza, mas aí minha avó ficou doente, ficou impossibilitada de fazer essas coisas, então hoje em dia, quando minha tia está no trabalho, quem cuida mais dela é minha tia mais velha, e quando minha tia mais velha não pode, quem cuida é a minha mãe. Então ficam as três nesse ciclo. Mas ela mora mesmo com a minha tia mais nova cuida dela, dá banho, coloca pra fazer número um e número 2, alimenta, coloca pra descansar, pra dormir. Quando às vezes a minha avó dá uns leves surtos de madrugada, querendo fazer o número um e o número 2 pelo quarto, a minha tia tem que acordar ela e limpar. Até aí, ok. Quando a pessoa que está doente, o parente, a pessoa mais próxima que pode cuidar, fazer esse tratamento, não tem problema nenhum. Tá tudo dentro dos conformes. O familiar cuidar, desde que seja, por exemplo, uma mulher cuidando de mulher, um homem cuidando de homem. Agora, um homem cuidando de mulher cuidando de homem, desde que sejam casados. Agora, se forem, tipo, irmão, irmã, avô e avó, pai, mãe, pai, filho, coisa assim, seria esquisito. Mas assim, se não tem outro parente pra cuidar, ok, que seja aquele parente que seja mais próximo. Agora, a Sasha é uma mulher adulta, 26 anos é adulta, tá? Não esqueçam disso. Casada. O marido é obrigado a dormir em outro quarto, porque ela tem que dormir com a mãe, uma mulher casada, de 26 anos. E o marido, que antes era um rapaz bonito, e agora desmunhecou completamente. Tá esquisito pra caramba. E ela dorme com a mãe dela, e a mãe dela dá banho nela com ela sendo adulta. Como é que tem gente que acha isso normal, meu Deus do céu? Como? Vem ver esse vídeo aqui comigo. Na realidade, a gente conversa muito É, antes quando de ela vem dormir. pra cá, ela dorme com você e o Ju dorme no outro quarto. É. E Esse Ju que o cara fala aqui é o rapaz, que eu não sei o nome completo dele, que ele antes era cristão, deixou de ser cristão, né? Ele, tipo, deu dane-se pra Deus. Ele continua casado com a Sasha, né? Ele era cristão, né? Antes de se casar. E depois de se casar, ele continuou cristão, mas aparentemente a influência da esposa e da sogra foram grandes demais na vida dele, né? Ele se desvirtuou completamente desse caminho. Bom, ele não era obrigado a seguir a Cristo, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, acredite. Ninguém é obrigado. Ok, até aí, né? Não é pra falar sobre religião esse canal, é pra falar sobre política, né? Nesse caso aqui é pra falar comentar essa notícia que é bizarra demais. Como eu já disse, ele não é obrigado a seguir Cristo, ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma, a seguir a Deus, acreditar em Deus ou não, ninguém é obrigada. Ok.
Mas agora ele dormiu em outro quarto pra Xuxa e a Sasha dormirem juntinhas na cama. E a gente conversa muito, a gente bota em dia todas as conversas e depois a gente dorme junto. Ok, botar as conversas ok. Eu duvido muito que nenhuma das duas use o WhatsApp. Eu tenho certeza que as duas usam o WhatsApp. Eu tenho certeza absoluta que as duas usam o WhatsApp, né? Porque dificilmente os fãs vão ter acesso ao WhatsApp de pessoas famosas. Então eu tenho certeza que as duas têm o WhatsApp uma da outra. Elas têm o Instagram uma da outra. Se bem que o Instagram é meio complicado, né? Porque as duas têm seguidores, né? Então é meio complicado passar por Instagram. Então, as duas têm o WhatsApp. Eu tenho certeza absoluta que as duas conversam por WhatsApp. Eu tenho certeza que não é impossível conversar por WhatsApp, porque como eu já disse, os fãs simplesmente não vão ter o WhatsApp das duas, né? Os fãs não têm como ter acesso. Até porque as empresas de telefonia não ficam passando dados de acesso dos famosos, né? Como a Xuxa, da Sasha, né? Mas agora, dormir juntos na mesma cama. Ou a gente toma banho junto, né? Que é aquela coisa de na hora de tomar banho, aí eu lavo realmente ela como se fosse um bebê, depois eu seco o cabelo. As pessoas falam, não tem nada demais lavar. Você já teve um bebê na sua casa? Você já teve que ajudar a cuidar de um bebê? Porque eu já. Quando eu era criança, eu meio que era babado. Eu não lavava meu irmão, tá? Porque eu era uma criança de 7 anos na época. Quem lavava meu irmão era minha mãe. Às vezes a minha avó, às vezes a minha tia mais velha, quando a minha mãe não podia. Mas geralmente, a maior parte do tempo, 90% das vezes, era sempre a minha mãe que dava banho no meu irmão. Eu tinha 7 anos, eu não lavava ele porque eu tinha 7 anos, eu era criança. Então a minha parte era ser a babá, que brincava com ele, que ficava tentando cantar musiquinhas infantis pra ele dormir, que ficava brincando com ele. Tudo de bom. Aí quando meu sobrinho nasceu, eu não dava banho nele, só dei acho que banho nele uma vez, porque eu nunca fui expert de dar banho nele. Geralmente dava banho nele, era intercalado, às vezes, com a minha cunhada, ex-cunhada, não morava com a gente, então, às vezes, quando a minha ex-cunhada não conseguia dar banho, quem dava banho era a minha mãe, né? Nos primeiros dias, inclusive, a minha mãe intercalou com a minha ex-cunhada, que minha ex-cunhada não era muito expert, não tinha muito, digamos, experiência, né, em dar banhos, que era o primeiro filho, a minha mãe teve 2 filhos, eu fui lá que cuidou de nós dois, né, eu e meu irmão. Então, muitas vezes, como a minha ex na época morava com a gente, quem ajudava mais ela era a minha mãe nessa parte do banho. Só dei ter banho uma vez, isso com a minha cunhada do meu lado, quando minha mãe não estava em casa. Mas geralmente quem dava banho era a minha ex-cunhada. E eu vou dizer pra vocês, quando a Xuxa fala que dava banho como se fosse bebê, se você dá banho como se fosse bebê, você sabia que dar banho como se fosse bebê é lavar as partes íntimas. Passar a mão de cima a baixo, da cabeça, lavar a cabeça até a planta dos pés. E quando eu digo que é passar nas partes íntimas, é passar nas partes íntimas, à frente e na trás. É isso que dar banho. Caso você não tenha um bebê, caso você não tenha entendido o que significa dar banho de cima a baixo, lavar as partes íntimas, caso você não tenha entendido ainda. Pelo dela, como se fosse a minha criancinha lá. Que delícia. E a gente fica conversando, então a gente precisa desse momento. Que delícia! Que delícia! Eu não sei quem parece ter mais problemas na cabeça, se é a Xuxa ou se é o apresentador desse podcast. Os dois, né, aparentemente. Aliás, não é só a Xuxa, né? Acho que o pessoal todinho da Globo tem parafuso, não tem nem mais parafuso na cabeça, porque não é possível. Nada explica essa bizarrice. Nada. Aí, entendeu? Ou seja, ela já tá uma mulher, e para mim é aquele bebê que eu sonhei tanto e que eu não aproveitei tanto também, entendeu? Aproveitou. Como não aproveitou? Eu lembro quando era no começo da pré-adolescência, né? Que eu lembro que, inclusive, o primeiro banho da Sasha, né? Eu ia falar Sasha, da Sasha, foi, inclusive, televisionado. E muita gente achou bizarro na época. O primeiro banho da Sasha foi televisionado, se não me engano, acho que foi na Globo. Foi na Globo, no Fantástico, no Jornal Nacional, alguma coisa assim. Eu lembro que foi televisionado, porque passou na televisão e muita gente falando: ai, a Xuxa mostrou o primeiro banho da Sasha na televisão. E eu nunca ia imaginar que viria coisas piores anos depois. Misericórdia. Isso é bizarro demais, gente. Aproveitou sim. Aproveitou muito. Eu queria muito ter aproveitado mais, porque É porque passa muito rápido, né? Cresce muito rápido. E outra coisa, eu passei a vida toda cuidando, estando ao lado dos filhos dos outros, né? Bem dizer, sendo a babá eletrônica, ou a babá, ou a... Você não era babá. Você apresentava o programa e as crianças estavam lá. Eu duvido sequer que você sequer tocava nas crianças, porque as crianças estavam lá, de fato. Mas você não era babá de ninguém. Você apenas estava lá apresentando o programa. Você lidava com as crianças, mas você não era babá das crianças. É diferente, Xuxa. Diferente, completamente diferente. Amiga, ou apresentadora, ou sei lá o que as pessoas, a professora, cada um me via de uma maneira diferente, mas eu estava ali, com os filhos dos
Ai, isso é bizarro a níveis extremos, viu? E então, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Ai, como isso é bizarro. Acho que nenhuma pessoa da Globo deve bater bem na cabeça. Acho que todo ali precisa de internação com urgência, viu? Porque olha, aquela bizarrice que eu escuto, que eu leio desse povo que, ó, quando eu acho que nada mais pode me surpreender, aparece vídeos como esse aqui me surpreendem mais ainda.